espaço visitando a Terra. Civilizações do espaço visitando a Terra. Sociedade Brasileira sobre Discos Voadores, ano 1959. O mês de julho se destacou pela maior incidência de aparecimento de discos voadores. Como sempre acontece, não faltou casos em que o objeto observado foi considerado balão por alguns. Analisando um dos casos de maior repercussão, o do Observatório de Valongo, o senhor presidente em exercício, Lulo do Campo de Lima Rodrigues, pronunciou na sessão pública do mês de agosto do último, dia 14, a interessante palestra a seguir transcrita. A semana atrasada aqui na capital foi cheia de notícias de aparecimento de discos voadores. Já foi revisado muitas vezes neste auditório que a sociedade registra estes fenômenos, porém se interessa especialmente por contatos com tripulantes ou com pessoas que tiveram tais contatos daqueles aparecimentos. Todavia, um merece ser destacado com bastante interesse, de vez que foi cuidadosamente observado por 3 jovens astrônomos. Mesmo assim, houve quem, com relativa autoridade, viesse a público desmentir a veracidade do observado, atribuído ao fenômeno ocorrente um simples balão de festas juninos. Não poderíamos afastar esta segunda hipótese e procurar restabelecer a verdade, se não houvesse vindo às nossas mãos informação valiosíssima que trouxesse ao problema apresentado um dado essencial, como veremos adiante, pois sem o relatório daqueles 3 jovens ficaria de pé a hipótese do balão, pelo menos para nós, muito embora não seja admissível que astrônomos habituados a observar os céus fossem tão ingênuos a ponto de chegarem a confundir um balão com qualquer outro objeto, fato que ocorre com muitas crianças em pouca idade. A informação, ou melhor, um outro elemento para resolver o que pretendemos, consiste em uma ligeira descrição que temos nas mãos, escrito por nosso consórcio Arlindo Carlos Loureiro Coutinho, na qual confirma que nos relatou pessoalmente nesse mesmo local, em 14 de julho último, o dia seguinte da aparição em apreço. Os dados obtidos nos jornais do mesmo dia e fornecidos pelos astrônomos referiram-se a um objeto luminoso de forma de cruz de Malta, que apresentava no centro um círculo de aspecto metálico e luzes verdes paralelas aos braços da cruz, emitiam um jato em forma de farol de cor amarela. Aquele mesmo objeto descreveu uma trajetória que cortou a constelação do Cruzeiro do Sul. Estes mesmos informes foram dados pelo nosso consórcio por ligeiras discordâncias. A trajetória foi idêntica, as cores entretanto eram vermelhas e os jatos em número de 2 em vez de apenas um. O local da observação foi ao bairro de Grajaú. Abstraindo da honorabilidade e competência dos astrônomos, que colocamos assim de qualquer suspeita, vamos então procurar raciocinar com os dados de que dispomos e assim conseguir afastar a hipótese do balão. Um objeto cuja trajetória se projetasse no mesmo lugar de abóbada celeste, observando ao mesmo tempo os 2 pontos distantes de cerca de 7 km, como Valongo e Grajaú, precisaria estar no mínimo a 40 km de altura, a qual um balão junino ou mesmo um gás leve que subiria tão grande altitude. Tal objeto, para apresentar um diâmetro de aparente 1/4 da Lua, teria no mínimo de 100 metros a distância mencionada. As luzes deveriam estar separadas umas das outras e pelo menos 10 metros e ter também uma intensidade luminosa de uma lâmpada de 200 watts. Um gerador ou bateria para alimentar 24 luzes como este consumo deveria fornecer no mínimo 4.800 watts ou mesmo
6 cavalos de força. Isso seria uma pequena usina elétrica passando pelo menos algumas centenas de quilos, pesando pelo menos algumas centenas de quilos. As discordâncias havidas entre os relatos astrônomos e do nosso consórcio são as luzes vermelhas ao invés de verdes, 2 jatos luminosos em lugar de um único. Uma vez, em vez de prejudicarem nossa hipótese, isto é, a de ser um verdadeiro disco voador, concorrerem ambas para confirmá-la. É sábio, segundo o relato de algumas pessoas que dialogaram com os tripulantes do disco, que estes aparelhos se locomovem em nossa atmosfera pela ionização do ar, que se torna rarefeito, fenômeno este que concorre para a decomposição da luz, pois isto é comum e observam-se mudanças de cores nos fenômenos luminosos do disco. O único aspecto em desfavor da nossa tese é de ter o disco descrito a trajetória do Nordeste para o Sudeste e os 2 postos, Valongo e Grajaú, estarem em uma mesma direção. Portanto, quando um observador em um dado momento via o disco dentro da constelação do Cruzeiro do Sul, o outro, o de Grajaú, poderia estar observando o objeto num ponto antes da trajetória. Ocorre, entretanto, que fomos informados de alguém que um ponto afastado lateralmente, isto é, na Glória, teve a oportunidade de observar a mesma trajetória, apenas, porém com luzes róseas. Assim parece ficar completamente afastado da hipótese de balão, talvez sendo ficado muito aquém da realidade as estimativas de nossos dados. Um veterano do radioamadorismo viu um disco voador no terraço de sua casa. Na reunião em que a sociedade realizou no dia 11 de agosto último, no auditório do Clube Inapiários, o senhor Fernando Ouman, residente na rua General Severiano, número 100, apartamento 201, em Botafogo, Rio de Janeiro, fez no seguinte relato. Tenho por hábito levantar muito cedo, geralmente às 4 horas da manhã, e quase sempre chego ao terraço do meu apartamento para ver o estado do tempo. Ocorreu ultimamente que no dia 14 de julho, às 3 horas e 45 minutos, vi um objeto luminoso de forma circular, com um diâmetro aparente de 3/4 partes em relação ao da Lua cheia, deslocando lentamente no céu. Na constelação Órion, 3 Marias, a trajetória descrita era descendente, de cerca de 45 graus em relação ao horizonte. Dirigiu-se para trás do morro da Urca, onde o objeto se ocultou. Inferiormente havia, em formato de cruz, zonas bem mais iluminadas que o contorno geral, de uma tonalidade aparentemente branca. Pela parte superior, intermitentemente, de 4 em 4 segundos, era emitido para cima um faixa de luz ligeiramente azulado e assemelhante a um farol. Afirmou ainda estar certo de se tratar de um disco voador e talvez de formato igual ao daquele que 10 dias antes havia sido visto por 3 astrônomos no observatório de Valongo. Acrescentou também que não é a primeira vez que o mesmo no local observa tal fenômeno. Ressaltou, porém, que as trajetórias dos outros são sempre em sentido inverso ao do observado, o deslocamento das luzes muito mais rápido. O Sr. Ouman é técnico de radiocomunicações e um dos mais antigos radioamadores do Brasil, sendo pessoa bastante conhecida. É de se notar que, assim como a sua centena de outras observações, deve ficar sem divulgação, em virtude da compreensível e natural cautela. Disco voador deu show numa festa familiar em Copacabana. Os jornais das segunda quinzena de julho, o último noticiava o aparecimento de um disco numa festa em Copacabana. Tinha uma luz estranha, forte e esverdeada, muito brilhante, se movia silenciosamente. Veio do leme, aproximou-se do edifício em que se realizava a festa, como se fosse chocar-se contra ele. Iluminando intensamente o terraço, dirigiu-se para Ipanema. Mesmo que não se tenha visto um disco voador, por que se admite a sua existência? Pergunta. Tanto se tem falado e escrito sobre discos voadores que, nos nossos dias, pouca gente se acanha ou teme o ridículo, afirmando que admite a sua existência e a sua origem extraterrena. Assim como a finalidade de esclarecer, os nossos leitores passaremos a citar algumas das razões que levaram a sociedade a aceitar como ponto de partida a origem extraterrena dos discos e as intenções pacíficas de seus tripulantes. A.
farto material fotográfico conhecido dos pesquisadores, entre nós especialmente o referente ao fato que se tornou público como o disco da Ilha de Trindade. B. Aparições comprovadas aparições comprovadas por pessoas de vários níveis sociais ou coletividades, quer no Brasil, quer no estrangeiro. C. Performance técnica de voos inteiramente diferente dos nossos aviões convencionais, por mais aperfeiçoados que sejam eles. D. Movimentos por indicação. Movimentos que indicam orientação determinada por uma vontade inteligente. Prova esta afirmação a verdadeira acrobacia que os discos executam em torno de nossos aviões. Segundo depoimento dos pilotos, com esta experiência, metal de rara pureza ou de isótopos desconhecidos da Terra, que foram colhidos em alguns casos. F. Depoimento de pessoas que afirmam ter visto seres humanos ao lado dos discos quando pousados. G. Depoimento de pessoas que afirmam ter viajado em disco e ter tido a oportunidade de conversar com seus tripulantes. Quanto às intenções pacíficas dos tripulantes dos discos, as afirmações da sociedade se baseiam nas observações de inúmeros contatos e são vários no Brasil, em que as conversações e entendimentos, ou mesmo a observação a longa distância, se processaram em nível de boas relações humanas. Entretanto, reconhece a sociedade casos em que as pessoas que deles se aproximaram por descuidada, curiosidade ou por outros motivos pagaram muito caro por isso, mas estes acidentes são raríssimos. Se considerarmos o grande número de aparições registradas nesses últimos anos, os demais casos podem ser explicados em grande parte pelo nosso desconhecimento da energia locomotora dos discos, que muitas vezes prejudicam aqueles que deles se aproximam, mas sem a necessária cautela. A propósito, podemos citar o caso do escoteiro americano que se conservou em pé debaixo de um disco e, examinando, ficou a bater nele com o seu facão. Foi então colhido por aquele que se chamou de uma bola de fogo que veio em sua direção e deixou desmaiado com a camisa chamuscada. Parece evidente ter sido ele atingido por uma descarga elétrica. Que diríamos de um índio que, por desconhecer o perigo, tocasse em fio de alta tensão e sofresse as consequências do seu inadvertido ato, consequências essas que poderiam ser até fatais? Pergunta. Poderíamos concluir ter sido aquele índio hostilizado pelo fio de alta tensão? Pergunta. E por que não admitir nas diversas proporções a mesma lógica em face dos discos, se tudo nos leva a supor serem eles o símbolo da técnica e civilização superiores a nós? Pergunta. Muitas pessoas já admitem a existência dos discos voadores e estas, em grande maioria, admitem também a origem terrena de seus tripulantes. Defendo esta tese que é a sociedade objetivar aquilo que foi estabelecido no artigo 3. Tem por objeto a sociedade o estudo de matérias relacionadas com os discos voadores, a promoção de contato com seus tripulantes ou passageiros e a eventual difusão dos conhecimentos assim adquiridos sob a condição de constituir serviço útil ao bem do Brasil, em especial da humanidade em geral, podendo para isso realizar conferências e palestras destinadas aos seus associados e ao público, promovendo, quando possível, pesquisas, experiências e investigações adequadas ao desenvolvimento daqueles estudos. Sua finalidade é, pois, estabelecer base para que se processem em alto nível de entendimento essas futuras relações, compreensível a reserva das estruturas vigentes pela resistência com que se tem recebido as ideias novas em todos os tempos. Também aquela mesma resistência se aplica pelas alterações que o advento de novas ideias tem trazido às esferas convencionais, que é social, político e econômica. E o disco voador certamente pode ser símbolo da civilização, cultura e técnica superiores a nós, não está fugindo desta regra. Portanto, nos 10 itens a seguir transcritos, se define o pensamento e a conduta da sociedade com referência aos discos voadores. Os discos voadores são extraterrenos, seus tripulantes têm se comportado em atitude pacífica. Não visa a sociedade explorar o sensacionalismo, mas única e exclusivamente contribuir para o esclarecimento do fenômeno. É condição essencial para os membros da diretoria não tirar do fenômeno disco voador qualquer vantagem, ordem material imediata ou remota. Interessam à sociedade os contatos com os discos voadores, pelo que se propõe a dar acolhida, assistência a todos aqueles que tiverem esses contatos. A sociedade não critica nem repele os relatos aparentemente fantasiosos, partindo do princípio de que aquilo que parece ser hoje fantasia pode se tornar-se realidade amanhã. É o objetivo da sociedade ampliar cada vez mais seu campo de ação, colaborando para esse fim com os congêneres em todo o mundo.
em todo mundo a sociedade aceita a cooperação de todos aqueles que a procurem, sem nenhum preconceito de raça, cultura ou ideologia política. A sociedade propõe-se prestar às autoridades brasileiras a ajuda ao seu alcance, quando solicitado, desde que não sejam infringidos os dispositivos deste decálogo ou dos estatutos. No caso de aterrissagem do disco voador discreto ou ostensivamente, a sociedade procurar dar aos tripulantes dos dias toda a assistência possível, partindo do princípio de serem sempre de caráter pacífico essas visitas. Quem é que está tentando impedir que venha a público a verdade sobre os discos voadores? Pergunta. Sob esse sugestivo título, Jorge Adams publica na revista Flying Saucer, fevereiro de 1959, volume 5, número 1, interessante artigo, através da qual procura corajosamente responder à sua própria interrogação, que é também a de milhões de pessoas em todo o mundo. Diz este incansável pesquisador que aqueles que se dedicam ao estudo cuidadoso do assunto não mais aceitam a explicação pura e simples de que os discos não existem. Há por trás dos bastidores forças poderosas e bem organizadas que visam manter o povo na ignorância de tão relevante matéria. Os métodos usados por esse grupo de silenciadores vão desde intimidação até o suborno ostensivo, passando ainda pela campanha dos ridículos e da zombaria. Segundo o autor, uma das pretensões de que se servem os opositores para manter o sigilo em torno dos discos são pueris e carecem de fundamento, com aquele muito divulgado de que a revelação da verdade ocorreria o pânico entre as massas, tal como ocorre quando Orson Welles transmitiu pelo rádio a novela Invasão da Terra pelos Marcianos. Apenas, neste caso, os interessados omitem propositadamente uma circunstância fundamental, já de que essa radiação teve lugar há 20 anos atrás. Nesse período de tempo, a humanidade evoluiu bastante, adaptou-se às novas condições que lhe têm sido impostas pela presença dos discos em todo o mundo. A maior pressão exercida, principalmente sobre os milhares de centros de pesquisa sobre discos voadores já existentes em todo o mundo. A posição se serve de dois métodos bastante divulgados: o ataque frontal, que consiste em proclamar que o assunto é absurdo, não passando tudo de fantasia ou mistificação, ou a manobra subterrânea de infiltração lenta nos moldes de uma quinta coluna, espalhando a dissensão e a desconfiança entre aqueles que procuram honestamente se esclarecer. Essas pessoas são muitas vezes consideradas como emocionalmente instáveis quando têm coragem de afirmar suas convicções. O ataque frontal atinge aqueles que, tendo visto um disco voador, procuram honestamente levar o fato ao conhecimento das autoridades competentes. São então vítimas de interrogatórios numerosos, formais e mesmo humilhantes, e se ousam insistir sobre aquilo que testemunharam, poderão ser mesmo submetidos a incríveis vexames. Frequentemente são explorados determinados aspectos da natureza humana, como o medo do ridículo. Sabemos que o homem enfrenta melhor um animal feroz do que o sorriso de zombaria daqueles que o cercam. Tratando-se do indivíduo fraco, a sua consciência poderá ser adormecida com a seguinte reflexão: afinal, eu estou perdendo meu tempo e me cansando sem resultado, procurando levar a outros uma verdade que eles recusam a aceitar. E acomodam-se a essa teoria, esquecendo-se de que o suborno é um crime contra a moral. Jorge Adams esclarece que o seu primeiro contato com o nefando sistema de suborno ocorreu quando se encontrava em Hollywood em visita a Frank Scully, ocasião em que haveria oferecido a este último $25 mil para que declarasse que o seu livro Ben Hind de Flying Saucer era mera ficção. Acrescenta que a ele, Adams, por 2 vezes foram feitos oferecimentos semelhantes a propósito de seus livros Flying Saucer e Landed, escrito em parceria com Desmond Leslie em 1953. A primeira tentativa de suborno teve lugar no ano de 1954, em Nova York, quando um desconhecido manuseando uma carteira recheada de cédulas lhe ofereceu $25 mil para declarar que o primeiro dos livros acima citados era pura ficção. A segunda ocorreu em Detroit, no ano de 1957, tendo sido desta vez abordado por 2 indivíduos que lhe ofereceram $35 mil para declarar o mesmo a respeito do livro Inside the Spaceships. É claro que a sua resposta, como da vez anterior, foi imediatamente
curta e incisiva, e ambos os seus livros continuam sendo vendidos no mundo inteiro como a expressão de uma realidade incontestável. Adams declara não ter presunção de acreditar que ele e Frank Scully tenham sido os únicos a sofrer essa forma de coação. Desse modo, admite a possibilidade de que outros pesquisadores tenham cedido à tentação, trocando a sua liberdade de opinião por um prato de lentilhas. Assim, diz ele, pode-se explicar o súbito enriquecimento de determinadas pessoas. Segundo o autor, vários são os motivos que condicionam tão insidiosa campanha contra a verdade sobre os disciplinadores. O mais importante seria a profunda alteração que experimentaria a humanidade terrestre, uma vez fosse admitido oficialmente que habitantes de outros mundos têm vindo à Terra em caráter amistoso. E o que é mais importante é que esses seres estão em condições de nos ensinar como poderemos usar livremente a energia natural do espaço, não só na propulsão dos discos, mas também para quaisquer outros fins, inclusive nos nossos próprios lares. Pensemos, diz Adamski, por um instante nos benefícios que isso trará para nós, mas não podemos olvidar advertir o revés da medalha, um pânico que se estabeleceria entre os poderosos grupos que dominam o mercado energético mundial ao se tornarem obsoletos as fontes que ora se utilizam. Assim conclui o articulista, que já há muito vem procurando encontrar a chave do problema. Julga que agora estão em condições de afirmar que certos grupos trabalhando sigilosamente por trás das cortinas é que fazem as marionetes dançar, e que muitos desses automatos ignoram o papel que estão representando. A grande mentira, diz ele, quando repetido com frequência, acaba sendo aceito como a própria verdade. Viagem de Jorge Adams ao Brasil. Conforme vimos divulgando em boletins anteriores, está programado para o próximo ano a viagem de Jorge Adams ao Brasil. Mas como já noticiamos mais detalhadamente no boletim informativo 10, Adams não dispõe de recursos materiais para financiar esse empreendimento. Sua viagem a diversos países da Europa no corrente ano só lhe foi possível realizar pela cooperação de cada cidade interessada nessa visita, isto é, em tomar contato maior com ele, melhor conhecendo as experiências que Adams afirma ter vivido. Queremos mais uma vez lembrar os nossos leitores e amigos de que, dentro de nosso programa de tornar conhecido aqueles que afirmam haver mantido contato com os dissuadores e seus tripulantes, a sociedade está interessada para conseguir meios que permitam a realização da viagem de Jorge Adams. Do Dr. Carl Gustav Jung, famoso psicanalista, no qual é estudado o fenômeno de discos voadores. Tanta polêmica tem despertado em recente carta dirigida a Donald Caldwell, diretor do NICAP, Comissão Nacional de Investigação dos Fenômenos Aéreos. Assim se manifesta conforme se vê no último número do citado boletim. Sou leitor do NICAP e admiro o corajoso trabalho que vem sendo realizado no sentido de elucidar o enigmático problema da realidade dos UFO. Não possuo provas suficientes que me permitam chegar a conclusões definitivas sobre isto. Entretanto, os fatos atuais são bastante convincentes e despertam interesse crescente. Se é verdade que a Força Aérea Americana vem ocultando aquilo que lhe permite esclarecer o assunto de escovador, então se pode dizer que esta constitui a mais imprópria e desaconselhável orientação, pois ao público se deve dizer a verdade. Inside the Spaceship, dentro das naves do espaço. Sob esse título, Adams publicou seu segundo livro, no qual transcreve teorias, principalmente de ordem filosófica, transmitidas por tripulantes dos discos de várias procedências, com as quais afirma vir mantendo contato. Jorge Adams já havia entrado em entendimento com pessoas do Brasil para a edição deste livro em português, mas não pode ainda ver concretizada esta ideia. Assim estando Adams, que agora desobrigado de qualquer compromisso, agradecemos a colaboração do leitor que nos pudesse indicar uma editora interessada nesta publicação. Na oportunidade, queremos salientar que os livros sobre discos voadores vêm despertando grande interesse do público, e prova evidente é que todos se têm classificado entre os mais vendidos nas respectivas épocas.
Ciência cósmica. Mais uma vez, lembramos que a ciência cósmica é um nome sugerido para afastar qualquer caráter particular, político ou religioso para um programa universal de pesquisa e evolução, tanto no campo da ciência quanto no do programa social. Sob esse título, Adamski respondeu dando a forma de folhetos as inúmeras perguntas que vêm sendo endereçadas com referência ao empolgante assunto disculador, sua origem e finalidade e cuja divulgação continuamos. Pergunta: qual é a forma de governo? Resposta: eles têm um governo planetário composto de corpo representativo eleito em cada distrito e em cada profissão. As necessidades do povo são consideradas imparcialmente e os problemas resolvidos no sentido do bem em geral. Por isso, penso eu, é quase necessário um controle legislativo. A alegria proporcionada pelo trabalho é bem feito, satisfaz, e é por isso as tentações de um sistema monetário semelhante ao nosso estão completamente superadas. Também me disseram eles ser considerada grande honra a eleição para este corpo legislativo, porque esta escolha encerra o privilégio de servir ao Criador através do serviço prestado aos seus filhos. Pergunta: acha o senhor viável e aconselhável a construção de um disco? Resposta: senhor Dino, isso depende da aplicação que dermos ao disco. A construção de um deles no mundo seria coisa ideal, mas se outra fosse a nossa sociedade, se outras fossem as nossas condições morais, mas na situação atual do mundo, a minha resposta é somente um taxativo: não. Pergunta: por que não acha aconselhável a construção de um disco voador? Resposta: devido ao motivo que acabei de expor, um aparelho desse na situação moral do mundo só poderia servir para a destruição e não para a construção de alguma coisa. Já temos muitas coisas para nos destruirmos mutuamente, não precisamos mais de um disco para tanto. Acha aconselhável que a ONU recebesse esse invento e seriam respeitados os compromissos por ela assumidos? Resposta: seria aconselhável que a ONU recebesse este invento se também outra fosse a situação moral da ONU política, porque até hoje essa organização tem servido como rainha de galos. Todos os delegados das nações que ali estão representados só procuram tratar os seus interesses próprios e não dos interesses mais caros da humanidade. Nós só vemos dentro da ONU a discussão de assuntos de guerra, interesses regionalistas das nações, mas nada vemos a respeito do amor ao próximo, da compreensão do real progresso moral e político do mundo. Não é somente na ONU que isso está acontecendo, mas também é assim nos outros países, e seria perigoso estar este invento para o mundo nas condições atuais. Outro seria o caso se a ONU modificasse a sua estrutura e se ela realmente passasse a ser um instrumento de progresso da paz para a humanidade, e não somente o meu para as nações, para salvaguardar os seus interesses mesquinhos. A ONU poderia ser o lugar ideal para depositar o invento de quem o conseguisse, e ela mesma poderia ficar responsável pela construção de todos esses aparelhos de locomoção no mundo. Seria assim um projeto semelhante àquele do controle pela ONU da energia atômica. Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, ano de 1960. Boletim. É interessante observar que no dia 13 de maio o disco voador sobrevoou 11 cidades cearenses, 10 das quais na mesma hora.
Dadas as características registradas pelos jornais e a hora em que ocorreu o fato, somos levados a crer que se trata do mesmo aparelho, tendo por base a localização das cidades e a escala em que o mapa do Ceará foi imprimido. Concluímos que a velocidade do disco deveria ter sido de 4.800 km por hora, tomado ainda por base que num espaço de tempo estimado em 10 minutos foram percorridos 800 km. Disco voador no Ceará. Transcreveremos notícia publicada no jornal Folha de São Paulo, dia 25 de maio. A população de Paracuru, Ceará, afirma ter visto o disco voador. A população da cidade de Paracuru afirma ter visto no dia 13 último, durante cerca de 19 horas, um disco voador voando a baixa altura sobre o centro da cidade. O aparelho deslocava-se a velocidade muito reduzida, não fazendo nenhum ruído, com a forte luz azulada na sua parte superior. Conforme afirmam os habitantes dessa localidade cearense, mais de 100 pessoas da praia de Paracuru confirmaram à Folha de São Paulo a aparição, afirmando deslocar-se o objeto para locais diferentes e distantes em pequenos espaços de tempo. Pescadores e bombeiros afirmam, na noite do dia 13 de maio, quatro pescadores que estavam numa jangada em alto mar, na altura da praia de Paracuru, também avistaram o objeto, que permaneceu alguns minutos sobre a embarcação, iluminando fortemente. Na mesma noite, combeiros com C, tangendo animais com carga, se dirigiram à praia de Paracuru e foram seguidos por um estranho aparelho a baixa altura por cerca de 3 léguas. Pescador viu tripulantes. A declaração mais importante é a do pescador Raimundo Ursulino, que afirma ter visto na madrugada, no dia 14, 2 discos pousados sobre um morro da praia. Apavorado foi chamado por um dos tripulantes do disco, que não atendeu. Declarou que estes usavam roupa azul com capacete na cabeça, eram baixos e pálidos. O Sulino afirma nunca ter visto um capacete de aviadores comuns, mas descreve os usados pelos tripulantes do aparelho desconhecido, exatamente como estes. Diz ainda o pescador que na noite do último dia 11 viu os mesmos aparelhos sobrevoando o lugar chamado Capinhaçu, perto dos morros onde pousaram dia 13. Discos voadores em Minas Gerais. Transcrevemos igualmente a notícia publicada no jornal O Dia desta capital. Em 10 de julho, apareceu um disco voador nos céus de Minas Gerais. Manhuaçu, dia 9, o dia. O menino estava olhando pela janela da sala de aula, distraído quando de repente alargou os olhos e disse num grito: "Professor, olha o disco!" Foi um tumulto na sala de aula da pequena escola de Manhuaçu, Minas Gerais. Alunos e professores correram para a janela e de fato viram um objeto metálico a baixa altura deslizando suavemente. Imediatamente a notícia percorreu toda a escola, as aulas foram interrompidas e todo mundo veio para o pátio ver o disco. Os telefones da localidade foram imediatamente tomados de assalto e ligaram para as redações de jornais informando o ocorrido. O disco, o objeto ficou visível, redondo e brilhante durante algum tempo e depois desapareceu. Lendo a notícia de que o disco voador pousara na praia de Paracuru, no Ceará, vemos repetir-se mais uma vez o caso do pavor que se apodera de certas pessoas ao se defrontar com os seres que tripulam essas naves interplanetárias e que deles fogem em desabalada corrida como se tivesse visto alma do outro mundo. Isto porque muitas delas ignoram que apenas estão vendo habitantes de outros mundos, possivelmente bem semelhantes ao nosso planeta Terra. Não bastante a larga divulgação através da imprensa mundial de inúmeros casos de aterrissagem em que os tripulantes desses estranhos aparelhos têm sempre demonstrado natureza pacífica, parece que o espírito beligerante dos nossos homens está sempre disposto a tratá-los como inimigos e se dispõe força, tratam logo de persegui-los. Isto tem acontecido não só em território americano, em que os aviões a jato têm procurado interceptar-lhes a trajetória, ou então, como no caso do Ceará, em que o sertanejo tem medo de ser atacado e foge.
Possivelmente devido a esse estado de incompreensão é que os tripulantes destas naves espaciais não ousam aproximar-se de nós com naturalidade e confiança para estabelecer um intercâmbio que, estamos certos, só poderia ser-nos benéfico. Ora, se recebemos a visita de navios de guerra ou esquadrilhas aéreas, acolhemos os seus tripulantes com carinho e respeito devido aos nossos hóspedes, porque devemos hostilizar ou fugir de medo desses outros visitantes simplesmente porque não trazem passaporte ou não veem procedimentos necessários ou não veem procedidos dos necessários atendimentos internacionais? Pergunta. Além dos inúmeros testemunhos que cada dia mais pesam na balança em favor da existência dos exploradores, entre os quais pedimos licença para citar o da nossa festejada e culta escritora Raquel de Queiroz, por ser o mais recente, o Cruzeiro de 4 de julho, estamos certos de que as nossas autoridades dispõem de vasto arquivo que prova e evidencia a existência dessas naves espaciais neste país grandioso, onde impera a liberdade e onde são acolhidos mesmo naqueles que passam para o lado de cá da cortina de ferro. Achamos que já era tempo de nos desligar dos receios bélicos e de outras potências e baixarmos uma lei que garantisse essas astronaves e seus tripulantes contra quaisquer atos de autoridades militares ou civis que venham a tolir a sua livre entrada ao partido do território nacional. Nada subsiste além da verdade, e aquele que calculadamente a oculta aos outros incorre em grave erro, um caso de contato. Palestra proferida pelo senhor Oswaldo Guarichi no dia 7 de junho de 1960. O senhor Guarichi é funcionário da alfândega e na segunda quinzena de setembro de 1956 havia sido destacado para servir junto à Companhia Nacional de Alcális em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Damos a seguir um resumo da palestra do senhor Guarichi. A esquadra brasileira estava em manobra no local. Saí do hotel entre 20, 30 e 21 com os meus 3 cachorros, descalços de calção, uma noite escura, e quando cheguei à praia, via na extremidade, lá para o morro, um vulto como uma embarcação, como se saísse de dentro da água para a encosta da praia. Com um veículo anfíbio, tinha aproximadamente 3 metros de altura por 20 metros de largura. Pensei que fosse uma embarcação anfíbia da esquadra brasileira. Não me aproximei, pensando que se tratasse alguma coisa secreta. Vi então sair de dentro 2 pessoas altas, 1,80 m a 2 metros, tipo esbelto, com uma roupa parecida metálica, como uma espécie de uniforme que não pude precisar pela distância, que era cerca de 200 metros, e pela escuridão da noite. Uma delas se conservou perto do aparelho, outra foi caminhando como se estivesse recolhendo objetos no chão. As 2 pessoas então perceberam a minha presença, assim suponho, e uma delas, que tinha ficado perto do objeto, se foi encaminhando em minha direção. Caminhei também em seu encontro, mas parei outra vez, com receio, quando então a pessoa parou igualmente. Ficamos os dois como que fitando um ao outro, sem, entretanto, poder distinguir as feições. Finalmente, animando-me para a maior aproximação, chamei um dos meus cachorros mais fiel, que obedecia pelo nome de Leão, o que, entretanto, com o rabo entre as pernas, desandou a fugir. De repente, de volta ao hotel, ficando novamente sozinho, parei fitando novamente o desconhecido.
repetir de novo. Chamei um dos meus cachorros mais fiel, que a obedecia pelo nome de Leão, o que, entretanto, com o rabo entre as pernas, desandou a fugir de repente, de volta ao hotel. Ficando novamente sozinho, parei fitando novamente o desconhecido durante alguns minutos, talvez fosse uns 4. Daí a pouco senti outra pessoa, como se estivesse perto de mim. Senti como se estivesse sendo convidado. Fixei a vista e verifiquei que tudo era ilusão dos sentidos e que o tripulante ainda se conservava distante, como que dominado por indecisão igual a minha. O segundo tripulante também pareceu dominado pela mesma reciprocidade de indecisão. Então os dois tripulantes voltaram para o aparelho, através de cuja porta só aí uma tem claridade. Deixa eu ver o objeto do interior. Em seguida, o objeto afastou-se com uma incrível velocidade sobre a água em direção ao Morro do Farol, que fica a uns 4.000 metros de distância. Isso tudo dentro de 3 a 5 segundos, o que correspondia a uma velocidade de 3.000 km ou 4.000 km por hora. Durante alguns poucos momentos, pude observar o brilho das ondas por baixo do aparelho, o que poderia ser um reflexo natural na velocidade, ou de uma tenue iluminação inferior do objeto, o que não era perceptível ao observador. A velocidade, o arranco extremo, deixando o objeto sumir em instantes atrás deste morro, caracterizando-no não como objeto comum de nossa navegação do mar, mas como um disco voador. Ainda há de notar que o objeto tinha uma cúpula e o cálculo do seu diâmetro de 20 metros. Só foi porque ele tomava a largura da prainha, que naquele ponto tinha essa largura de 2 metros. Corri ao hotel onde estavam engenheiros e outras pessoas jogando, e a eles me dirigi solicitando: me arranjem uma lanterna, porque eu vi agora mesmo um disco voador. Quero ver se há algum vestígio lá na praia. Mas a resposta ao meu pedido foi uma vaia, dizendo-me às pessoas que eu estava bêbado. Insisti que havia visto um disco voador, que foi motivo de novos risos. Desisti de pedir a lanterna. Na manhã seguinte fui à praia cedinho, entre as 4 e 5 horas da manhã. A maré alta, entretanto, durante a noite tinha apagado qualquer vestígio eventual. Achei na praia muitos maços de cigarro já vazios, garrafas, cacos e outros detritos. Temos o prazer de transcrever o seguinte relato do nosso amigo Aldemar Muniz Teles, Rio de Janeiro. Em princípios de abril de 1952, eu e minha esposa, uma cunhada e um cunhado, dirigimos à residência de um a palavra está indescritível, de um concunhado do Engenho Novo, para traçarmos os planos de uma quermesse em benefício do orfanato de Pedra da Guaratiba, a realizar no próximo dia 21, nos terrenos da instituição. Terminando muito tarde a reunião, e como morávamos em Ipanema, resolvi dormir em casa de nosso cunhado em São Francisco Xavier. Tomamos o bonde no Engenho Novo e cerca de 1 hora da manhã saltamos em São Francisco Xavier. Dirigimos pela rua Linício Cardoso em direção à estação daquele subúrbio. Minha esposa não acreditava em discos voadores, como não acreditava em televisão, até o dia em que vi um programa em experiência na TV Tupi. Bem próximo à estação, numa casa onde hoje funciona a maternidade, apontou a minha esposa para o telhado dizendo: olha, um disco voador. Todos nós olhamos e vimos a poucos metros acima do estado do prédio um disco voador, tal qual tinha sido descrito e fotografado nas revistas. Vimos o tempo suficiente para que a nós 4, até então sozinhos, juntassem mais cerca de 6 pessoas, passando uns 2 minutos, não posso precisar, como que satisfeitos de nos apreciar o disco voador sem qualquer ruído. Subiu na vertical até sumir no infinito. Sempre fui admirador dos assuntos científicos e fiquei apreciando o disco, e eu e todos, até seu completo desaparecimento no infinito vertical. Passaria, se preciso fosse, até a noite toda
Usei a expressão infinito vertical para que me compreendam como, vendo o disco voando, sumiu na vertical. Dou cerca de 3 metros de diâmetro para o citado disco e esclareço que o céu estava todo estrelado e iluminado pela lua e que, apesar de ser noite, serviu para uma observação clara do objeto que analisávamos. Não se trata de visão, pois a primeira pessoa a ver foi justamente o que de maneira alguma acreditava nisso, e todas as demais viram e ficaram observando o tempo bastante a confirmação do que se via. Não se tratava de uma circunferência, mas de um corpo opaco, pois se não for assim, através dele eu viria as estrelas no céu. Alguns dias depois de ter visto o citado disco, ensejo de escrever a revista do Cruzeiro, descrevendo o fato. Nunca eles me disseram coisa alguma, talvez supondo tratar-se de fantasia, pois na época era o assunto do dia. Sociedade Brasileira de Estudo sobre Discos Voadores, ano de 1967. Pesquisa sobre tripulantes dos discos voadores. Tripulantes dos discos voadores, perto de Santana dos Montes, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, vistos pelo senhor Maurício. O fato se deu em 12 de janeiro de 1953, às 13 horas, e foi relatado pelo seu protagonista, Maurício Ramos Bessa, o senhor Heber Silvestre, irmão do nosso sócio da SBEDV, Helder Silvestre, que se mudou para Brasília. Foi Heber que localizou a testemunha e fez o interrogatório assistido por nós em algum dos pormenores. Maurício tem hoje 39 anos, é casado, sabe ler e escrever e trabalha no biotério de um dos grandes hospitais do estado da Guanabara há 8 anos. Tem nascido aqui mesmo no Rio de Janeiro. Santana dos Montes dista 3 horas de automóvel de Conselheiro Lafayette. Maurício, depois de seu casamento, lua de mel, hospedou-se na casa de um colono, parente de criação por parte da senhora Henriqueta Nogueira de Almeida, na fazenda Guarará, que fica ainda uma légua e meia de Santana. Naquele dia, tendo ido ao lugarejo para fazer compras e na volta sair da estrada a meia légua para atravessar o portão da fazenda, tomou um corte que abrevia bastante o caminho, que conduzia através do terreno plano com capim, perto de um estábulo de vacas e um bambuzal e eucaliptal, quando viu uma coisa luminosa mais adiante, que o deixou surpreso. Perdeu o objeto de vista devido ao terreno. Meia hora depois, já a distância de 6 metros, o viu pela segunda vez. Era um veículo menor que um Volks, de cor metálica brilhante, a 1,30 m do chão, achatado embaixo, ovalizado em cima. Ele ficou a observar. Estava agora a 2 metros do veículo, quando, após esperar 2 minutos, de repente, apareceu um vão quadrado e um movimento basculante. Uma porta se deslocou para cima. Duas personagens pularam para o chão, que naquele lugar não apresentava capim. Eles tinham roupa cor de chumbo, a qual, porém, brilhava como metal, e tinha uma bola brilhante na ponta dos pés.
acima do sapato, que parecia ter uma forma quadrada. Ainda estava a 2 metros deles e começou a sentir uma dor de cabeça que mais tarde aumentava mais ainda. Um deles tinha na mão um cilindro de 12 a 14 centímetros de comprimento e 3 a 4 centímetros de largura, que enfiou no barro e retirou algo. Quando o instrumento modificou-se, encurtando-se, ficando arredondado, cabendo na sua mão, recuaram devagar para o disco, com a face voltada para Maurício. O disco deu um balanço para baixo, porém a porta não encostou no chão. Mesmo assim, eles entraram no disco, apesar de não terem dado um pulo para cima. Maurício apenas achava que deviam ter prática. Não viu mais a porta fechar, nem o disco subir, porque a dor de cabeça estava tão forte que nada mais via. Quando a pressão da cabeça de repente cessou, nada mais se via do disco. Foi para casa com toda a naturalidade, nada mais sentindo, nem mesmo no dia seguinte. Entrando em pormenores, disse o Sr. Maurício, que dentro do disco, através da porta, tinha visto outro tripulante, mas todo imóvel, que parecia olhar para fora. A roupa dele parecia inteiriça, não parecia ter fechclé, nem bolsas, nem bainhas com as mãos e dedos também ainda envolvidos no material individualmente. Até o pescoço e o rosto eram cobertos pelo material, com um buraco no meio do rosto, mas não viu os olhos. Os homens tinham de 1,30 a 1,40 m de altura e no peito um quadrado brilhante de 3 por 5 centímetros aproximadamente. A cabeça parecia mais achatada em relação a nós. Os movimentos dos homens eram mais rápidos que os nossos, especialmente aquele que recolheu o barro. Foi ver depois o buraco no chão, que tinha aproximadamente de 5 centímetros, com uma abertura circular de 3 centímetros. Não se viam, entretanto, pegadas dos homens no chão, do barro seco. Não escutou conversa entre eles, mas um deles dirigiu-se com movimentos de cabeça ao outro, talvez umas 3 vezes. Maurício nenhuma pergunta fez a eles, por senti-los superiores a ele, mas acho que eles o convidaram para entrar no aparelho. Porém ficou com medo, sem saber o que responder. O céu aquele dia era nublado. Em 1954 relatou o acontecimento ao repórter do Globo, Homem Rodrigues. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.